Olá, tudo bem? Cláudia, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Muita felicidade de estarmos hoje juntos, né, Cláudia? A gente está namorando esse encontro há bastante tempo. Verdade, né? E agora tivemos a oportunidade de realizá-lo. É um prazer enorme para mim, espero que seja para você também. Antes da gente bater um papo, né, que nos trouxe aqui, são temas bem legais que nós vamos discutir, conversar. Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo para continuar acompanhando, dar uma olhadinha no link abaixo. Se vocês tiverem dúvidas e tiverem comentários, sempre são bem-vindos. As dúvidas elas podem gerar outros conteúdos, outros eventos, outros encontros. Então é sempre uma oportunidade muito bacana de vocês nos contatarem, compartilharem conosco as ideias, né? Então fica o convite. Cláudia, seja bem-vinda, vamos Obrigada. lá? Vamos. Você tá bem? Tô. Cláudia, faz assim, pra gente começar, né? Acho que seria legal você contar um pouquinho de você, falar um pouquinho do que nos aproximou, por que nós estamos aqui hoje. Vamos começar um pouquinho falando de você, um pouquinho da tua vida. Tá, eu vou voltar um pouquinho ali na... Eu tava contando aí pra você antes, né? Que o meu primeiro idioma foi o japonês. Mas eu sou nascida aqui no Brasil, o meu mundo é o Brasil. E aos 4 anos eu comecei a interagir um pouco mais com o idioma brasileiro, né, português, porque a minha irmã mais velha começou a ir para a escola. Até então era só japonês. E aí a gente brincava de escolinha e eu comecei a aprender um pouquinho do português com ela, mas a grande dificuldade foi chegar realmente no novo mundo, né, no caso na primeira série, quando eu entrei lá não sabia, não conseguia agir, tinha dificuldade de me interagir porque o meu mundo, minhas referências culturais eram totalmente diferentes. Enfim, aí depois de um longo tempo, virei uma pessoa super estudiosa, né, mais para dentro, com poucos amigos, né, até então tinha muitos amigos. Parece um caminho meio comum para os nipônicos, né? Sim. Mas... E eu tenho assim muita facilidade, isso talvez seja um dos primeiros pontos que nos aproximou. Que eu também estava contando, né, para a Cláudia e conto para vocês que muitos anos eu tenho contato com a cultura japonesa, há mais de 30 anos, né, muito contato muito próximo, de muitas oportunidades de aprender com a cultura de vocês. Então eu sei exatamente o que você está falando. Eu tenho um pouquinho disso também. Né? Aí então, eu fui pro colegial, assim, querendo fazer diferente, né? Não gostava daquela autoimagem que eu mesma tinha de mim, eu sabia que tinha que ser diferente, não era possível, eu não conseguir me relacionar direito com as pessoas, enfim, né? Aí eu fui para a escola técnica, tinha um vestibular, então toda aquela galera que não estudava lá da minha escola não acessou a outra escola, né? Então me senti mais livre, né? Num outro contexto. Chegando lá, podia rachar de estudar, que não seria esquisita, né? Todo mundo era muito estudioso. E fora isso, comecei a participar do Grêmio Estudantil. Aí sim começou a dificuldade. E aí eu vi assim que não bastava ser inteligente, não basta ser bem formado, né, ter uma estrutura familiar para as coisas funcionarem, né? Um Grêmio Estudantil é feito de pessoas, seres humanos que pensam totalmente diferentes e estão de alguma forma atribuídas de algum valor comum para fazer alguma coisa acontecer. E as coisas sempre, lógico, tiveram conflitos, né? Então nunca tinha um acordo que fosse liso e que a gente conseguia resolver as coisas pacificamente, sem nenhuma briga, sem nenhuma diferença, sem ninguém ficar se sentindo lesado por algum motivo, né? E tudo isso naquela fase de jovem que a gente ainda está aprendendo, está se formando, está se estabelecendo, né? Então tem toda essa mistura de hormônios e de ideias e de vontade de mudar o mundo. E ao mesmo tempo... Tudo muito atropelado. Mas um aprendizado, né? Deu para entender que não era fluxograma, eu estudava processamento de dados, né? Então não era informática, não era nada daquela coisa mais hard que fazia com que as coisas acontecessem, e sim a vontade do ser humano. E depois na faculdade fui estudar gestão de pessoas, né? Fui fazer a USP. Primeiro você começou com a parte de computação? Computação. Depois você foi para pessoas? Pessoas, isso. Então, mas a E você faz algum link disso? Total, né? Tipo o oposto, justamente porque sabia que a parte de lógica
muitas vezes, assim, é lógica, mas não funciona necessariamente. Não é tão exata, né? Nas relações humanas não são tão exatas assim, né? Principalmente, acho que no Brasil, né? Sim. Então, nem tudo que a gente define, programa, né, elabora como uma regra, assim, as coisas não acontecem. Então, isso aconteceu no centro acadêmico, depois na faculdade foi também para o movimento estudantil e mesma coisa, as mesmas dificuldades, talvez com um pouco mais de recursos do que antes, né, que a faculdade tinha fundação e a fundação dava um aporte para os alunos, mas fora isso, assim, as mesmas dificuldades de definição de regra, de seguir regra, enfim. Porém, um debate muito rico, muito sadio, democrático, todo mundo tem a oportunidade de colocar suas ideias, né? Sim. E, enfim, isso é uma riqueza que acho que Sim. não é a faculdade que traz, a vontade de você interagir com outros que faz com que você tenha uma evolução. Sim. Né? E é totalmente subjetivo e totalmente pessoal, mas... Você sabe que me remete a uma ideia que a gente defende muito, que é a ideia da necessidade da ordem e do caos, né? Aquela figura, eu sempre trago essa ideia, essa imagem, que é aquela figura do yin no yang, né? Que é aquela figura branca com a bola preta, ela se interlaça. E dentro da bola preta tem uma bolinha branca, e dentro da bolinha da cor preta tem uma bolinha branca, e dentro da cor branca tem uma bolinha preta. Né? Isso representa exatamente essa ideia de que o caos e a ordem caminham juntos. E dentro da ordem tem um pouquinho de caos, e dentro do caos tem um pouquinho da ordem. Né? Então, a gente só consegue evoluir quando a gente tem as dificuldades, quando a gente tem restrições, quando a gente tem limitações, que é o que a gente pode representar como caos. Isso faz a gente ter criatividade, faz a gente sair do lugar, faz a gente tentar achar alternativas. Mas isso só, de maneira caótica, bagunçada, desorganizada, ela também não faz com que o processo se concretize, finalize, né? Precisa de um pouco de ordem, que é isso que você está falando, né? Então lá no Grêmio Estudantil tinha muitas ideias, ideias incríveis, mas uma certa estrutura caótica. E aí nem sempre as pessoas são responsáveis por fazer, né? Jogam uma ideia e não pega para fazer. Né? E como é que você bota aquela pessoa para fazer alguma coisa? Né? E você já enfrentava isso já lá dentro do Grêmio? Isso já era uma coisa que te mexia? Com certeza. E você assumiu isso como uma responsabilidade de tentar ajudar a organizar isso? Sim. E tirar disso o maior proveito possível. E como eu estudava processamento de dados, no começo eu colocava planilhas, as pessoas tinham que preencher. Né? É um ideal assim totalmente absurdo. O máximo de ordem, né? Ninguém respeitava, nunca aquilo foi preenchido, virou um papel e assim, foi pro lixo direto, né? Mas, no final a gente, dentro da história aí do Grêmio Estudantil, a gente teve ainda um problema, porque a gente tinha que controlar a venda de uniformes da escola, né? E aquele recurso vinha para o Grêmio. Só que como a venda não estava sendo feita com o controle certo, a gente não sabia nunca onde estava o dinheiro. Então, virou um problema de aluno não receber o uniforme. Aí vem os pais para cima da gente, né? Querendo cobrar, lógico. Justo, né? E aí é onde se enxerga a ausência da ordem. Claramente, né? E aí a gente tem que cortar algumas pessoas que não estão ajudando, tem que dar uns feedbacks negativos para algumas pessoas e falar, você tá fora por esses motivos, e enfim, né? Tem que aderir, senão não vai dar certo isso aqui, a gente só vai tomar paulada, né? No sentido legal mesmo. E me diz uma coisa, como é que você acha que essa tua experiência acabou te direcionando para uma área de desenvolvimento humano, de RH, que é o que você estava falando um pouquinho agora há pouco? Pois é, né? Porque exatamente os números, as regras, as normas, às vezes são perfeitos, são exatos, né? O desenho, a arquitetura pode ser perfeita, porém as pessoas fazem das regras um uso que muitas vezes são totalmente inusitados, né? E isso a gente tem que aprender com as pessoas, né? Acho que tem que enxergar um ser humano do outro lado da regra e ver como é que aquela pessoa vai se apropriar daquela regra, daquela situação e tentar fazer com que caminhe de uma forma que gere um efeito positivo, né? Um resultado desejado. E o duro é que, assim, isso ao mesmo tempo é a dificuldade, mas
a grande beleza é que as pessoas chegam já com uma carga de comportamento próprio, né? De formação, de cultura diversas. E isso é legal porque a diversidade é muito rica, ela traz um caldo de ideias e de formação bacana. Mas ao mesmo tempo você precisa harmonizar essas questões para em prol de alguma coisa coletiva, de alguma coisa comum, né? Exatamente. E quando você começa a ver o ser humano, né, e a pensar nesse ser humano, aí você vê que são todos diferentes, né? E a riqueza é isso, mas são todos diferentes. E aí agora chegando no HC, porque depois de uma fase mais voltada para a educação, aí eu fui trabalhar em consultoria, vi realidades diferentes, sempre no assunto de gestão de pessoas, conheci 60 empresas diferentes, né, desde instituições privadas, depois ONGs, e no finalzinho ali da história da consultoria, da minha história como consultora, eu fui para o setor público, e todos com as mesmas questões, assim, de como é que eu engajo as pessoas, como é que eu posso gratificar uma pessoa por ter se engajado, né? E certamente no setor público, como é que eu faço o reconhecimento do ser humano que realmente tem um mérito, é o mais complexo, porque a gente não tem ferramentas ainda, né, legais, que a gente possa fazer uma coisa realmente justa e que as pessoas não enxerguem de uma forma meramente burocrática, né? E a aplicação da lei, de novo, da regra, pode ser uma simples burocracia, e aí eu não faço de forma justa, ética, né? Sim. E, enfim, eu acabo não gerando mérito, de fato. Então, o engajamento acaba não acontecendo e, enfim, vai atrofiando toda a musculatura ali das organizações. E tem que enfrentar um certo estereótipo, infelizmente, né, no Brasil, principalmente, de que o setor público não funciona, de que não acontece, que as pessoas não estão engajadas. Isso não é verdade, né? Você tem claro, você tem pessoas... Tem de tudo. Tem de tudo, né? Tem pessoas que realmente estão ali, parece que de passagem, que não compreenderam o propósito, mas tem pessoas que realmente querem fazer a diferença, Com né? certeza. Senão... E como é que você faz essa comparação entre o público e o privado? Que é bem bacana isso. Eu acho que no privado as pessoas, assim, a palavra-chave do mundo privado, em geral, é o medo de perder o emprego, né? Enquanto que do público é o conforto de ter algo certo que vai cair. Isso é fantástico. Não, isso é fantástico que você falou agora, é fantástico, porque são duas emoções, dois sentimentos antagônicos, né? Que todos nós enfrentamos no dia a dia, que é o medo, que às vezes nos paralisa, faz com que a gente não consiga avançar no nosso próprio desenvolvimento, perde oportunidades, né? E que é a questão do aspecto privado, e aí eu estou lá no ambiente da empresa e eu fico agindo só para me proteger. Então eu faço coisas não por engajamento às vezes, mas por proteção. E aí o meu trabalho fica mediano, fica aquém do que eu poderia oferecer, enquanto que no ambiente público, que você tem a segurança, às vezes essa segurança gera esse conforto que você falou, e aí o conforto acaba gerando a estagnação. Exatamente. E acaba tirando aquela vontade de desenvolver, né? E acho que você tem que enfrentar isso todo dia, né? Como é que você se beneficia dessa qualidade que é a segurança e enfrenta essa questão do conforto? Como é que você tem feito lá? Tem que tirar as pessoas, inclusive, das mesas que elas sentam. Tem que tirar dos postos de trabalho, trocar todo mundo de lugar. É uma choradeira. Até na questão física. Até na questão física. Imagina na cultura e nos trabalhos. Eu tô perto da janela, porque eu tô longe da janela. São coisas mínimas, mas assim, isso, tirar da zona de conforto, até desse tipo de conforto, né, é importante, eu acho, né? Porque é um recado que você dá, olha, isso aqui não é seu, é patrimônio público, esse local não necessariamente, né? Porque assim, na verdade o mundo todo é fluido, tudo é fluido, não tem nada que seja 100% estável. E passageiro, né? Então acho que é importante mostrar, olha, aquilo que você está fazendo, principalmente gestão de pessoas, aquilo que a gente está pregando hoje dessa forma,
não quer dizer que vai ser a melhor fórmula de fazer essa coisa para sempre, né? Então, desenvolvimento de pessoa mais ainda, porque o ser humano que está ali do outro lado, que você tem intenção de desenvolver, não necessariamente vai absorver. Então, você tem que estar muito atento às mensagens que ele está emitindo, né? Ele dorme na frente do computador, então o que isso significa? O que eu posso fazer? Qual a estratégia de convencer que ele tem que fazer diferente? E aí, deixa eu até pegando esse gancho, Cláudia, e acho que talvez seja aí que nos aproximou, tanto o NGP do HC quanto o Zen Economics, que foi essa tua cabeça, essa tua ideia de não ficar na zona do conforto, né? De tentar achar algumas alternativas diferentes no que diz respeito a treinamento, a propositura para RH, a movimentos no dia a dia que pudesse ajudar nessa quebra do conforto. Faz sentido o que eu estou te falando? Faz sentido. Assim, a gente tem... funcionário público, de modo geral, assim, a gente pensa no grau de endividamento que ele tem, né? É muito frequente funcionário público que se endivida porque ele conta com aquele dinheiro todo mês, né? Então ele vai fazer todo tipo de financiamento que ele puder, né? Que ele se beneficia dessa segurança que ele sabe que vai receber. Exatamente. Certo? As empresas sabem... Pode ser pouco, mas é certo. É certo. As empresas que financiam, elas sabem que ela tem essa garantia. Eles estimulam isso também, né? Muitos bancos fazem isso. Exatamente. E aí usam isso como garantia e oferecem financiamento e crédito consignado e toda essa facilidade. Exatamente. E aí as pessoas, às vezes até por falta de cultura financeira, acabam se enrolando. Então, eles acabam se comprometendo financeiramente, né? E esse comprometimento financeiro, algumas vezes, chega num nível assim da pessoa não vê nem o salário, o dinheiro evapora, né? Faz puff. Do jeito que ele entra, ele vive de favor, né? De um colega que possa acolher aquela noite, que na outra noite ele vai tentar outro colega. O vale alimentação é o máximo que ele vai ter de recurso para ele, né? E, enfim, é lógico que uma pessoa dessa, um ser humano desse, ele não vai conseguir trabalhar direito. Eu ia te perguntar isso. Puxa vida, estamos sintonizados, porque o fato dele ter essa dificuldade financeira gerada por uma segurança, por incrível que pareça. Exatamente. Gera ele uma insegurança que acaba refletindo em outras áreas da vida dele. Né? Então, aquele relacionamento, o casamento, ele acaba quebrando, porque é difícil de manter uma família com um grau de endividamento desses, né? Que não é situação de um mês, e sim algo que se prolonga pela vida, né? Sim. Qualidade de vida também piora. E o emocional? Vai embora. É difícil de avaliar até, né? Então, a gente vê os índices aí de depressão aumentando, principalmente no setor da saúde, quando a gente lida com um paciente que, no caso do HC, recebe muito paciente de alta complexidade. Então, são os piores casos que a gente pode ter no Brasil. Sim. Ali a gente está vendo. Sim. Então, imagina, no dia a dia, o profissional recebe um paciente já com pior essa do carga, que outro. Já com essa carga já de com dificuldade. Essa carga pessoal, né? Essa dificuldade pessoal. Então, acho que se torna realmente... E aí ele tem que cruzar a carga do paciente com a carga dele. Exatamente. Dependendo, dá uma explosão nuclear. Então a gente vê muito adoecimento mesmo, pessoas que acabam não conseguindo, né, e até se atribui um pouco a uma cultura rígida, né, que a gente tem dentro a saúde. Ela é muito rígida porque tanto medicação, tem horário certinho para medicação, o médico ele tem que agir muito prontamente, então ele tem uma linha de comando também que às vezes é imediatista, rigorosa e tem que ser daquele jeito, né? Então, acaba prevalecendo uma cultura assim meio de comando muito forte. Talvez faça sentido, mas por outro lado, o ser humano que recebe essas ordens, né, no dia a dia acaba e aí, não conseguindo levar. Porque você tem que misturar o profissional com o pessoal. E a gente sempre fala, né? Não dá para você entrar da porta de dentro da empresa e tira o pessoal, o jaleco do pessoal e entra só o profissional.
entra tudo, né? Entra tudo. Então eu senti que precisa, assim, trabalhar o equilíbrio emocional também, sim, das pessoas. Você sabe que você falou da questão financeira influenciando na questão emocional? A minha avó, ela falava um ditado que eu acho incrível. Porque normalmente as pessoas perguntam, o dinheiro traz felicidade? Ela não fazia esse comentário, ela fazia assim, olha, o dinheiro não traz felicidade, pode não trazer felicidade, mas acalma os nervos. Tranquiliza, porque a pessoa endividada é natural que fique preocupada, é natural que fique inseguro, é natural que fique com essa dificuldade. E aí, né, Cláudia, foi através dessa oportunidade que nós entramos em contato com o NGP, com vocês, né, contigo diretamente. A gente tinha tido uma recomendação de um funcionário da casa, né, que falou de vocês. Eu falei, poxa, então acho que vale a pena, vamos ouvir o que eles têm a dizer, né? Nunca... E aí nós chegamos com essa ideia. Primeiro, Cláudia, seguinte, não dá para separar o profissional do pessoal. O mundo está cada vez mais chegando a essa conclusão, que nós temos que entender o ser humano de uma maneira integral. Cláudia, seguinte, nós temos um DNA financeiro, porque a nossa origem é de organização financeira, de dar esse suporte, essa cultura financeira. Mas nós enxergamos o financeiro não só como o dinheiro em si, né? E a relação com o dinheiro. Nós enxergamos o dinheiro como um dos recursos. E a gente enxerga que o dinheiro tem conversa ou se relaciona com outros recursos, né? Você lembra que nós falamos? E aí chegamos lá. Essa visão, eu acho que ele consolida um sentimento que eu já estava tendo também. E eu estava compartilhando com a minha equipe a respeito de questões semelhantes, né? Então a gente estava aplicando lá um instrumento que a gente chama de roda da vida, com vários setores aí da vida, e a gente ia se colocando, né? Na parte do relacionamento interpessoal, como é que tá, financeiro, etc., conhecimento. E isso, na verdade, os 5 recursos que vocês propuseram faz tanto sentido que a gente passou a incorporar esse mesmo discurso no momento da integração dos novos funcionários. Que legal, né? Que legal. Então a gente começou a falar, olha gente, vocês estão no primeiro dia, vocês são super novos, né? Uma parte é nova, mas outra parte já não é tão nova. Que concurso público faz com que pessoas com mais experiência também cheguem a nós, né? E a gente começa a dar toque, olha, desde o primeiro dia é importante, não se endivide, né? Guarda um dinheiro, mesmo que seja pouco, todo mês, isso vai fazer diferença. Isso vai acabar ajudando na sua saúde, na qualidade da sua vida. Aí o alerta, assim, que todo profissional da saúde incorre num erro de não se cuidar. Né? Quem trabalha na saúde não cuida da própria saúde, então fica atento. E você sabe que quem trabalha com dinheiro também não cuida do dinheiro. E quem trabalha com tempo normalmente não cumpre os compromissos. Engraçado, né? Agora você falou que me ocorreu. E aí a gente propôs lá para a Cláudia, que comprou a ideia, vestiu a camisa desde sempre, né? A ideia dessas 5 áreas, e trabalhar essas 5 áreas. Seria a área do dinheiro, financeira, a área da saúde, qualidade de vida, a área do conhecimento, porque o conhecimento é que te faz evoluir. E o pessoal que faz concurso público normalmente vem com muita bagagem de conhecimento. Né? E ali o HC é um hospital-escola, né? A gente imaginava que quando a gente fez aquela pesquisa, né, que vocês nos apoiaram para fazer, a gente imaginava que a parte do conhecimento estaria ok, né? Mas apesar de um hospital-escola maior da América Latina, a gente viu que as pessoas não estavam se sentindo confortáveis em relação ao conhecimento delas. Estava estagnando. Então, se não me engano, acho que o ponto mais fraco era a própria saúde e o segundo era conhecimento. Exatamente. Né? Então, poxa... surpreendente, né? É surpreendente. Então, alerta, né? Eu imaginava que ia ser o financeiro, mas não era o financeiro. Tem a questão do tempo, que a gente fala, né, que é o tempo da organização, que é o tempo de organizar os compromissos, de produtividade, mas também tem um tempo psicológico relativo de que como é que eu aproveito bem as tarefas que eu tenho que fazer, né? Como é que eu faço o meu dia a dia fluir de uma maneira bacana. E tem a questão emocional, que tem toda a bagagem da inteligência
emocional por trás, do relacionamento, da relação do olhar para si, olhar para o coletivo, para o próximo. Então essas questões a gente trouxe. E aí, só explicando um pouquinho para o pessoal que está assistindo, a gente procura sempre iniciar essa relação através de um raio-x que a gente faz, né? Daí nós aplicamos o raio-x lá num primeiro momento. E quantas pessoas? Umas 500 pessoas? 500, 600 pessoas nós fizemos. Foi um volume bem grande, né? E aí trouxe essas informações bacanas. E aí, a partir dessas informações, foi que você e a sua equipe começaram a montar alguns eventos, alguns encontros e nos convidaram para participar, né? Conta um pouquinho como é que foi, porque para nós foi bem legal. A gente, com o Roxo, né, também, Sim. O Afonso também participou, mas a gente foi levando um pouco desse conceito, apresentando a experiência do Roxo, Sim. Da vida dele e as reflexões, coisas que fizeram com que chegasse nessas 5 grandes blocos aí de assuntos, temas, Exato. Que todo ser humano vai se deparar, né, e vai precisar pensar e se posicionar. Muitos não se posicionam, né, e isso Exato. também gera um resultado. Isso. E aí, que a gente fala, né, na realidade, o grande segredo e a proposta é como que a gente equilibra essas áreas, né? E isso depende do momento de vida, depende da situação que você se encontra, mas o fato é que todos nós estamos fazendo aquela brincadeira do girar os pratinhos. Então, quando eu olho demais para o meu trabalho, para a questão financeira, às vezes eu descuido da minha família, do relacionamento. Às vezes eu olho demais para a produtividade e descuido da minha saúde. Então, não pode cair o pratinho, não pode parar de girar. Como que eu observo, que eu consigo enxergar aonde que eu tenho que dar foco, prioridade, essa é a proposta, né? Do treinamento, daquilo que nós sugerimos lá, desde da experiência do Roxo, do dia a dia, como a gente vem conversando ao longo de quê? 1 ano e meio, algumas ideias da gente implementar treinamentos internamente. Sim. E aí teve toda uma necessidade porque assim, tem toda uma burocracia, tem que ser enfrentada, mas isso foi legal. Sim. Porque gerou a ideia e a criatividade de elaborar um curso, né, que levasse esse conteúdo todo para as pessoas e dando oportunidade aí aos poucos de ir fazendo sua própria transformação acontecer, né? Porque não é do dia para a noite que a gente... Não é porque eu aprendi essa mensagem, não é porque eu ouvi uma vez e concordo, que eu vou mudar, que eu vou, né, ter uma atitude diferente a partir de amanhã. Exatamente. Que, aliás, é uma das nossas propostas, né? Não adianta ser só aquela informação imposta, se a gente não conseguir colocar em prática isso no dia a dia. E mais do que colocar em prática, fazer com que esse conjunto de atividades possa ajudar nas minhas decisões e a mudar meus hábitos. Porque no final das contas, né, Cláudia, nós somos resultado das nossas decisões, dos hábitos, né? Como que a gente contribui com isso? E aí a Cláudia, contando agora para chegar no finalmente, né, ela nos chamou, junto com a Escola de Educação Permanente, ideia da Cláudia. Que é do Hospital das Clínicas, da escola. Que é da Faculdade de Medicina, né, do Hospital das Clínicas. Eles têm lá um ambiente educacional, que tem cursos online e presenciais. É livre, né, é aberto para o público em geral, mas também para o público interno. Sim, é livre. É livre. E aí nós começamos juntos, os três, o HC com o NGP, a Escola de Educação Permanente da Faculdade de Medicina e o Zen Economics, a bolar o melhor treinamento que a gente poderia para exatamente colocar dentro dessa plataforma de maneira que a gente pudesse entregar aquilo que nós acreditamos, né, Com certeza. Então, a ideia no primeiro encontro de 8 horas, né? Exatamente. A gente percorrer todo o conteúdo aí dos 5 recursos, né? E a gente faz o que a gente chama de um plano de diagnóstico. Então a gente faz um mergulho de autoconhecimento, de informações, de organizar essas informações e nessas 8 horas a gente determina onde é o meu ponto A e onde é que eu quero chegar, que é o ponto B, né? E aí depois tem mais encontros, são 6 encontros. 6 encontros de 2 horas, quinzenais, todos eles acontecendo no sábado, que é para dar liberdade das pessoas terem uma agenda mais livre para conseguir participar. E nesses encontros quinzenais, aí nós vamos tratar da ação, da execução. Como é que... Porque isso é uma coisa comum, né? A gente vê treinamentos que acontecem no final de semana,
pessoa se engaja, ela fica motivada, ela quer mudar, ela vai ser outra pessoa, mas a partir de segunda-feira, quando entra na rotina do dia a dia, tem aquela dificuldade. É uma armadilha, né? É uma armadilha. Então a ideia é que nos encontros você possa puxar de novo, né? Exatamente. Aquele assunto, né? Um dos 5 recursos, aí acho que vai ser de acordo com a predominância do grupo, né? O assunto que vem antes para ser debatido. Nós vamos tratar de elementos mais amplos, mais de fundo. Por que é difícil mudar um hábito? Por que eu tenho medo? Por que a mudança gera tanta insegurança? E coisas nesse sentido, disciplina, determinação. E também de questões mais voltadas para a gestão do próprio recurso. Como é que eu organizo melhor o meu dinheiro, meu tempo, minha saúde, enfim, todo esse caldo. Que acho que a questão do autoconhecimento também é importante, né? Porque senão, se você não tem um autoconhecimento ou não entende minimamente aquilo que você realmente deseja ter ou fazer na vida, qualquer outra decisão é aleatória, né? Então, E aí fica bagunçado o profissional com o pessoal, né? E aí eu não consigo nem estar bem no pessoal e nem performar no profissional e vice-versa. Vamos lá? Desafio pela frente. Mas a nossa relação começou já há 2 anos, só está começando. Nós acreditamos, né, muito nessa ideia, né, Cláudia? Tanto o Zen Economics quanto o NGP do HC. Então vamos dar sequência. Peço para que vocês que gostaram deixem o like. Se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, para que a gente possa depois ter outros encontros, você topa, Cláudia? Vamos, se tiver interação do público, né? A gente poder responder perguntas do treinamento, dos recursos, dessa questão do equilíbrio do profissional com o pessoal. Eu acho que tem tanto a experiência do Zen quanto de toda a parte de gestão da Cláudia. Então deixe o comentário, deixe a sua pergunta, que a gente vai respondendo e acompanhe a gente, muita coisa nova vem por aí, muita coisa dessa parceria vai acontecer e contamos com a presença de vocês. Até uma próxima. Cláudia, obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.